a ir para King Island, Melbourne. Esse objeto estranho está pairando sobre mim novamente. O objeto voador não identificado estava interferindo no maquinário do Cessna, ou seja, ele já estava sob uma influência de seja lá quem forem esses seres que estavam nessa nave. Não façam contato com essas coisas. Vocês não sabem quais são as intenções deles. Alguma vez você já ouviu falar sobre o misterioso caso de abdução alienígena de Frederick Valentich? Bom, ele era um piloto australiano de apenas 20 anos que desapareceu em uma circunstância muito misteriosa e acreditem, existem provas de que ele foi de fato abduzido por alienígenas. E hoje eu vou te contar todos os detalhes dessa história macabra e aproveito para já ir te fazendo uma perguntinha aqui pra gente começar. Você tem medo de abdução por alienígenas? Comente aqui que a gente... Que é isso, tia Neide? O que a senhora está fazendo? Eu tô usando a internet, ué. Mas tia Neide, usando a internet sem VPN? Eu não entendi, menina. Qual é o problema? Não faz sentido pra mim. O problema é que todos os dias os nossos dados são rastreados na internet. E existem pessoas, assim como eu, assim como a sua alienígena favorita, que são boazinhas e não vão fazer absolutamente nada com seus dados. Mas existem pessoas muito mal intencionadas na internet. Essas pessoas pegam os nossos dados, roubam os nossos dados e usam os nossos dados contra nós. Ai, fia, já sou velha e eu não entendo dessas coisas. Pera, tia Neide, você já ouviu falar de Surfshark? Eu já ouvi você falando sobre isso sim, mas eu não sei o que são essas coisas, menina. Ele é um dos mais completos do mercado, pra você ter uma ideia. Lembra daquela vez que você estava pesquisando uma viagem pra Aparecida do Norte, porque você tinha uma promessa pra pagar, e daí cada vez que você pesquisava, o preço ficava mais caro? Lembro sim. Eu nem fui de tão caro que tava. Pois é, o Surfshark tem uma ferramenta que se chama Clean Web, e essa ferramenta limpa todos os cookies do seu computador. Esses cookies, eles armazenam os nossos dados e as nossas pesquisas. Daí toda vez que você vai pesquisar ou tentar comprar alguma coisa que você já tinha pesquisado antes, o preço sobe, fazendo com que você pague um valor cada vez maior pela mesma coisa. Porque eles sabem que você tem intenção de comprar aquela coisa. Eles sabem que você está talvez disposto a pagar mais caro pela mesma coisa, porque você tem vontade de comprar. Ai, menina, então eu acho que eu nem vou usar mais a internet. Tem tanta coisa ruim aqui. Calma, tia Neide, é só você usar o VPN do Surfshark. E quem assiste o canal aqui tem desconto exclusivo, mais 4 meses para navegar gratuitamente. Além disso, sabe aquelas novelas mexicanas que você sempre tá querendo assistir e vive reclamando que o site não abre na sua casa? Sei sim, ai, eu adoro assistir a minha Maria do Bairro. Então, com o Surfshark você vai conseguir assistir, porque ele permite que a gente acesse a internet por completo. Ele permite que a gente acesse sites que estão bloqueados na nossa região. E tem desconto mesmo, menina? Tem sim, mulher! É só usar o cupom ALIEN aqui embaixo, no primeiro link que está na descrição. Agora me dá licença, dona Neide, que eu preciso contar pro povo sobre esse caso dessa abdução bizarra. Conta sim, menina, mesmo sabendo que essas coisas não são de Deus, eu assisto sempre. Que Deus me perdoe. A abdução de Frederick Valentich é um dos casos mais misteriosos e controversos da história da aviação e das supostas abduções alienígenas. Ele era um jovem piloto australiano de apenas 20 anos que desapareceu em circunstâncias muito misteriosas enquanto pilotava um Cessna 182L em 21 de outubro de 1978. Ele estava em um voo de treinamento sobre o Estreito de Bass, na Austrália, quando relatou à torre de controle de Melbourne a presença de uma aeronave não identificada que parecia estar acompanhando seu avião. Ele decolou do aeroporto de Moorabbin, que fica em Melbourne, às 18h19, com destino à ilha de King, em uma viagem que deveria durar aproximadamente 1 hora. Ele estava em um voo noturno com condições meteorológicas boas, em céu claro e vento leve. E às exatas 19h06, ele fez contato com a torre de controle de Melbourne para relatar um objeto muito estranho que ele estava vendo.
Melbourne, este é Delta Sierra Juliet. Existe alguma aeronave conhecida abaixo de 5.000 pés? Negativo. Não há aeronaves conhecidas na área. Sério? Parece que há uma aeronave grande abaixo de 5.000 pés. Qual o tipo de aeronave? Eu não consigo identificar. Tem 4 luzes brilhantes. Parece ser de forma alongada. O controlador de voo tentou obter mais informações sobre esse objeto, mas o Valentik estava muito confuso e muito preocupado, e ele não conseguia pronunciar as palavras mais de uma maneira correta, fazendo com que a comunicação ficasse muito difícil entre a torre e o avião. Ou seja, ele já estava sob uma influência de seja lá quem forem esses seres que estavam nessa nave. Ele relatou que esse objeto estava em uma altíssima velocidade e passava por ele repetidamente. Em um momento, Valentik mencionou que o objeto estava brilhando uma luz verde e que ele teve dificuldades em manter o motor de seu avião funcionando. Além disso, então, o objeto voador não identificado estava interferindo no maquinário do Cessna. O último contato com Valentik, então, ocorreu às 19 horas e 12 minutos, quando ele disse: Minha intenção é ir para King Island, Melbourne. Esse objeto estranho está pairando sobre mim novamente. E em seguida, ouviu-se um som metálico na comunicação e a comunicação foi cortada abruptamente. Uma operação de busca e resgate foi lançada imediatamente, mas nenhum vestígio do avião e do Valentik foram encontrados nem naquela noite e nem durante as buscas que duraram 3 meses. A busca cobriu uma área de cerca de 1.000 milhas quadradas. Apesar dos esforços, nenhuma evidência foi encontrada para explicar o desaparecimento, e a Autoridade de Aviação Civil Australiana conduziu uma investigação e concluiu que a causa do desaparecimento de Frederick Valentik era desconhecida, misteriosa. Isso consta nos documentos oficiais do caso. Ninguém sabe explicar o que aconteceu com esse homem e com o avião dele. Eles consideraram várias teorias, incluindo desorientação espacial, um acidente e até mesmo a possibilidade de Valentik ter simulado seu próprio desaparecimento, mas nenhuma dessas hipóteses puderam ser confirmadas, já que não existia prova nenhuma de todas essas alegações. O desaparecimento dele, então, deu origem a teorias ainda mais macabras e ainda mais esquisitas do que essas primeiras. E a mais famosa de todas essas teorias é que, de fato, ele foi abduzido, arrebatado, levado embora por alienígenas. Aqueles que acreditam nessa teoria da conspiração alegam que Frederick descreveu um objeto voador não identificado com comportamentos e características que não correspondem a nenhuma aeronave conhecida aqui do planeta Terra. Outras teorias sugerem que Valentik poderia ter sido vítima de uma ilusão de ótica, de uma desorientação espacial ou até mesmo de um evento meteorológico raro, tipo uma tempestade magnética ou alguma coisa mais estranha ainda que nós desconhecemos até o presente momento. Algumas pessoas especulam que ele poderia ter sido raptado, abduzido por um submarino ou por um navio estrangeiro. Mas essa teoria aqui é a menos popular de todas, porque afinal de contas, como que um submarino iria sumir com destroços de um avião de uma maneira tão rápida, sendo que as buscas começaram logo em seguida, logo após o desaparecimento dele? Não faz muito sentido. O caso de Frederick continua sem explicação até os dias de hoje, e o fato de não se ter nenhuma conclusão do que aconteceu lá naquele dia deixa esse caso no top 5 dos desaparecimentos de aeronaves causadas por objetos voadores não identificados e por luzes estranhas no céu. É por isso que eu sempre falo pra vocês: viu um OVNI? Não tente fazer contato. Tem gente que aponta laser, né? Tem gente que fica lá com o celular, ai, venham nos... Não façam contato com essas coisas. Vocês não sabem quais são as intenções deles. Esse desaparecimento do Frederick é citado sempre em várias discussões, fóruns sobre OVNIs, sobre abduções alienígenas, e ele serve como um exemplo de um dos maiores e mais enigmáticos casos de abdução alienígena já registrados
pela humanidade. E sinceramente, existem tantos casos de abdução alienígena similares a esse que eu não acredito que essa história toda seja apenas uma coincidência ou apenas um acidente aéreo. Mas é óbvio que eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Alguma vez você já tinha ouvido falar sobre esse caso de abdução? Você acha que esse caso é real? Que o Frederick foi levado realmente por alienígenas? Comenta aqui embaixo tudo o que você pensa sobre isso. E se você chegou até esse ponto do vídeo, comente abdução aqui nos comentários e coloque muitos emojis de ETs, de OVNIs, enfim, coloque aí emojis pro YouTube bloquear. Sabia que o YouTube bloqueia emoji quando você comenta? Pois é, coloca, que ele vai bloquear. E eu vou ficando por aqui com mais um vídeo e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!